Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet, rádio, televisão, em toda parte do mundo, e a todos vocês que escutam essas gravações. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, consequentemente, as promessas do Senhor estão se manifestando em tua vida. Recebo que a cobertura de anjos cobre vocês e que esta palavra será levada por vocês a outras pessoas. Muito abençoados. Por que não compartilhamos a palavra, verdade? Vamos para a palavra. Vamos para o menu dessa semana. Vamos a Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versos 10 e 11, diz: E vós estáis completos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Diz que nele estamos completos, verdade? E o que é completo? Não falta nada. Quanto naquilo que se refere ao Espírito, a você não se pode acrescentar mais nada. E se acrescentar algo, então serias maior que Deus. Tu estás completo nele, quer dizer que teu Espírito tem as mesmas qualidades que ele tem. Jesus Cristo, que é Deus, é santo, pois teu Espírito, que é um Deus, é santo. Estás limpo, estás perfeito em teu Espírito. E como tu estás tão perfeito e limpo e completo, estás sem ruga, sem mancha, não tens contaminação, teu Espírito é igual ao de Jesus Cristo. Porque cada semente dá fruto por seu gênero. Se tu semeias uma árvore de manga e a manga dá fruto, e depois você não pode distinguir. Se tomar uma foto da manga que você tirou a semente para semear, e logo terá mais mangas, você verá que são semelhantes, porque a semente deu fruto por seu gênero. Então, quando Deus criou espírito, criou anjos, os criou semelhantes a ele. O que acontece é que, ao nos vestir de carne, teve mudanças, deterioração de conhecimento. Portanto, por isso é que Paulo disse que nós estamos completos nele espiritualmente. Então, o verso 11 te dá uma informação que por isso é que tu não te vês completo, se não entendes bem o verso 11. 2 e 11 diz: Nele também fostes circuncidados com circuncisão não feita por mãos, ao lançar fora de vós o corpo pecaminoso carnal na circuncisão de Cristo. Veja que a Bíblia diz, o Evangelho diz, que Cristo padeceu uma só vez e tirou o pecado de onde? Do meio. Tirou do meio, sim ou não? Diz que padeceu uma vez e o tirou do meio. O profeta disse que Jesus Cristo, quando viesse à cruz, ele tiraria o pecado da terra em um só dia. Isso quer dizer que o pecado foi tirado, mas o corpo pecaminoso carnal ficou posto em ti. O pecado foi tirado. Você não pode ser encontrado em pecado, porque o pecado foi tirado. Para te encontrar em pecado, teria que trazer a lei. Por leis para dar vida ao pecado. Mas como o fim da lei é Cristo e o pecado foi tirado, pois tu estás completo. Mas ao deixar o corpo pecaminoso carnal, Deus lançou fora de sua presença para jamais te ver em pecado. Deus não pode ver nenhum de seus filhos em pecado, porque exatamente para isso foi que ele veio, para tirar o pecado. Quer dizer que você não pode ser encontrado em pecado. Somente o mistério da iniquidade tem conseguido enganar todos os cristãos, pastores, líderes do mundo, fazendo-lhes pensar que o pecado ainda esteja de pé. E por isso é que eles pregam arrependimento de pecado.
Por isso também eles pensam que um crente pode se perder. Porque como eles pensam que pode ser encontrado em pecado, pois então estão omitindo e tirando o valor do sangue derramado na cruz, que foi para tirar o pecado do meio. Mas o que acontece? Como o corpo pecaminoso carnal ainda é parte nossa, pois Deus que lançou fora, o problema é que tu e eu necessitamos aprender a lançá-lo fora. Agora, como lançá-lo fora? Se tu vives por lei, jamais vai lançá-lo fora, porque sempre viverás. Mas se você viver em graça, tu lanças fora com a mente. Olha, por isso é que Paulo disse, agora nós servimos a Deus com a mente. Porque com a mente, você se apodera da informação escrita, e quando o corpo te faz uma dessas obras que lastimam, te traz culpa, que te dizem que você não se qualifica, te faz sentir que não venhas à igreja, te faz sentir como quando estamos cantando, toda a minha vida está em ti, mas o corpo pecaminoso carnal diz, hipócrita, veja como você tem se comportado, como é que você se atreve a cantar que toda a sua vida está em mim? Então esse corpo pecaminoso fala, mas se tu sabes lançá-lo fora com a mente, quando o corpo pecaminoso te falar e trouxer acusações, como você já sabe que Deus lançou fora, você pensa como Deus, imita Deus com a mente e diz, não me acuses. Assim é. Não me acuses, porque eu estou bem com Deus, eu sou um ser perfeito, que tenho lutas, mas eu sou perfeito. E assim, não podes ter consciência de pecado. Veja o que diz Hebreus capítulo 10, rapidinho, Hebreus capítulo 10. Porque se tu não sabes lançar fora o corpo pecaminoso carnal como Deus o lançou, estarás sempre em culpabilidade e não conseguirás alcançar triunfos em tua vida, porque você vai conseguir chegar à depressão. Hoje vivemos num mundo que, eu sei que essa é uma palavra gramaticalmente maldita, mas você ouve por aí, estou estressado, isso vem da palavra estresse, até se usa isso, estou estressado. Eu tenho estado tão estressado, tão estressada. Agora veja, o que produz a depressão nas pessoas? A falta de conhecimento de Hebreus 10. Veja o que diz o verso 1. Porque a lei, tendo a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca pôde, pelos mesmos sacrifícios que se oferecem continuamente a cada ano, aperfeiçoar aos que se acercam. De outra maneira, cessariam de se oferecer, pois os que tributam este culto, limpos uma vez, não teriam mais consciência de pecado. Não teriam jamais o quê? Em outras palavras, na lei, a pessoa que vive por sacrifícios, a pessoa que vive por abstinências, as pessoas que você sempre vê, não pode comer carne, não pode ouvir isso, não pode ir ali, o cristão não pode isso, não pode aquilo, porque vive por mandamento, sempre vai estar em culpabilidade, porque a carne vai falar. Agora, se você, porque a lei nunca pôde aperfeiçoar ninguém, por isso é que esse pacto ainda está nos púlpitos das igrejas, legalismo. E por isso que há tanta culpabilidade nas igrejas, porque eles ainda têm as características, têm as contaminações do velho pacto. Foi isso que os apóstolos do Senhor Jesus Cristo fizeram. Como não entendiam graça, eles pregaram a Cristo e criam que ele haviam ressuscitado. Mas o misturaram com o velho pacto, trazendo consciência de pecado. Por isso é que você ainda ouve em certos lugares, não, minha culpa, minha culpa. Você vê ainda sacrifícios, uma missa e os pastores chamando à frente, as pessoas chorando, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Por quê? Eles não conhecem o evangelho da graça e sempre estão em culpabilidade. E então deixam de ir às igrejas e dizem, como é que eu vou à igreja? Olha que hipócrita, como é que eu vou chegar lá? Como estou me comportando? Veja o que está me acontecendo. E perdem até suas membresias. Há organizações religiosas que, por um mau comportamento do corpo pecaminoso, como eles não sabem que Deus o lançou fora, e eles mesmos, eles não sabem lançar fora.
Então tiram a membresia de seus membros. Essas pessoas saem dali destruídas, amarguradas. Nossa, como me trataram na igreja. Olha como me trataram mal, me lastimaram. Então, por toda parte do mundo, o que há é gente lastimada, porque ele não sabe que está aplicando lei. Diz aqui, se aqueles sacrifícios pudessem conseguir algo, não teriam mais consciência de pecado, mas ainda tem consciência de pecado. De fato, uma pessoa que pensa que a salvação se perde, está em consciência de pecado. Por isso é que ele pensa que pode se perder. Olha, quando alguém diz, olha, vocês ensinam salvo sempre salvo, você sabe que está tratando com um contaminado de consciência de pecado que não te entende. O que ele está pensando é que você pode ser encontrado em pecado. Por isso João, o discípulo amado que se recostava no véu de Deus, chamado Jesus de Nazaré, quando ele ouviu Paulo falando desses mistérios, você vê que João ainda dizia, meus irmãos, a igreja, se alguém pecou, temos advogado com o Pai. Trazendo o pecado de novo à igreja, pelo desconhecimento. Assim que nós temos que desenvolver um discernimento interior para entender que Deus lançou fora o corpo pecaminoso carnal e tens que crescer e amadurecer para que aprendas a fazer isso. Eu tenho tido que lutar com isso, porque José Luiz Carne, que quer se interpor ante minha verdadeira identidade, me acusando, me maltratando. São anos que eu tenho passado entendendo essas duas naturezas, partindo, a palavra partindo, alma e espírito, carne e espírito. Isso é um processo que leva anos para levá-lo a cabo, para que tu possas levar em repouso. Não está vendo que essa sociedade está cheia de demandas? Você vai ao trabalho, quanto vendeu? Pois eu vendi 50. Ordens, pedidos, não. Você tem que procurar vender 75. E quando você pensa que conseguiu 75, o teu chefe diz, olha, nossa companhia aqui em West Palm Beach tem um homem que vende 200. Nunca vai se sentir satisfeito, sempre vai haver pressão. As mães dizem aos filhos, essas notas estão baixas. Então o menino recebe pressão. Então o esposo diz à mulher, olha, tu tens que melhorar teus cuidados com os meninos, é tua responsabilidade. Por quê? Ao esposo estão oprimindo lá no trabalho também. Essa é uma sociedade de depressão, uma sociedade composta para lastimar você, para te manter ocupado, preocupado, culpado, não conseguir, você não conseguiu, deve melhorar. Quando você cai nos laços desse sistema, você nunca vai ter paz. Eu tenho tido que aprender, melhorar, dominar, aperfeiçoar meu serviço com minha mente, porque eu estou num ministério que é tão demandante. Eu represento tantas nações, há tanta gente me olhando, e o que para me calcar, porque eu sou o apóstolo, e o que nisso pode me trazer um estado de depressão, onde se eu levo isso para a carne, isso me destrói. Assim eu aprendo a colocar José Luiz para fora, então é diferente. Então a carga se torna fácil e leve de carregar. E você às vezes se afoga num copo d'água aí com 3 filhos, um trabalho, um carro que estragou. Melhor dar um tiro na cabeça. Porque o esposo te maltratou por uma coisinha e você já não pode mais, sabe? Quer dizer que diz, Senhor, usa-me. Ele usa-me e não sabe lidar ainda com 5 problemas. Usa-me, Senhor, eu quero fazer mais. E então, quando o vizinho te olhou mal, ou vem à igreja, ou chegou uma conta que você não pode pagar, pelos conceitos que te disseram, se você demorar para pagar, então a pessoa tem, diga comigo, lançar fora. Esse é o tema dessa noite, lançando fora.
lançando fora o que Deus lançou fora. Veja que uma vez, no livro histórico, João escrevendo um pouquinho de história, e depois ele mesmo o negou, porque ele dizia que o diabo não pode te tocar mais. No primeiro livro que escreveu, ele editou melhor a história. Ele disse: agora o príncipe deste mundo é lançado fora. E depois ele mesmo colocou dentro de novo. Verdade que ele disse: agora o príncipe desse mundo é lançado fora. Lá Pedro estava dizendo: o diabo anda rugindo como leão. O sistema protestante o tem dentro, ainda tem diabo. Então você vê, uma pessoa que crê que o diabo está vigorando ainda, está em má consciência. Não tem sabedoria para lançar fora o que Deus lançou fora. Diga: com a mente eu sirvo a Deus. Tem que aprender a lançar fora, pela demanda do teu matrimônio, pela demanda com teus filhos, pelas demandas sociais, pela demanda de sua família, pelo amor e respeito que deves aos demais que estão ao teu lado, ao teu próximo. Se você não sabe lançar fora esse corpo pecaminoso carnal, maltratas, critica, te dá inveja, te dá ciúmes dentro da própria igreja. Quando você vê os irmãos criticando esse, aquele disse, esse disse, é que ele não tem sabido lançar fora todo esse corpo pecaminoso carnal. Pode julgar, porque aquele que tem a mente de Cristo julga e não pode ser julgado. Mas há diferentes tipos de juízo. Eu julgo situações dos irmãos, mas é para ajudá-los, não para destruí-los. Que é diferente. Um ângulo diferente, não é? Quando algo está mal, está mal. E há atitudes que não servem, porque tem irmãos que não têm sabido lançar fora esse corpo pecaminoso carnal. Esse é um corpo que está viciado. Veja o que diz Efésios capítulo 4, versículo 22. Diz: quanto à passada maneira de viver, despojai-vos do velho homem. Despojai-vos de quê? O que é despojar-se? Lançar fora. Mas como lançar fora? Pegar o machado e partir em pedaços, não é? Como é que você vai se despojar com esses despojos que fazem por aí, esses espíritas que lançam 2 ou 3 pós em cima de você? Essa carne você não pode tirar de cima, mas Paulo disse: despoja-te dela. Mas como você vai fazer isso? Com uma informação do Evangelho. O Evangelho te ensina a despojar-te desse velho homem. Veja como ele está, olha aí, como é que está? Esteve viciado? Ou seja, você anda com o diabo posto em cima. Você anda com o gênero carne contigo. Vou te dizer uma coisa. Eu admiro as coisas bem feitas. E eu gosto de reconhecer. E uma das coisas que eu mais admiro na carne é que ela não cessa de me perturbar. Ela é fiel à sua natureza caída. Por isso, já não me surpreende quando me acusa, quando começa uma depressão, quando começa uma acusação, quando começa uma tentação, quando de tudo que dê em sua santa gana dela de fazer comigo. Porque a natureza que eu tenho, em Romanos diz que não se sujeita aos desígnios da minha carne, não se sujeita à lei de Deus. Então eu admiro como ela é fiel. Bem fácil que ela se levanta todas as manhãs, esperando uma oportunidade. Olha, José Luiz, eu teria a oportunidade de transtornar a tua vida aqui na terra? Por onde é que eu posso me meter em tua vida para te fazer sentir mal, complexado, falta de realização em sua vida pessoal? Tem algo que eu possa fazer para te ferrar? Para te estressar? Para te deprimir, para te roubar o bom ânimo, que eu sei que é de dentro, o teu tesouro. Você tem aí dentro umas provisões, mas se eu puder evitar que você as use, eu vou me manifestar contra você. Olha que bom é o Evangelho.
Sabe por que o evangelho é bom? Porque depois dessa informação que eu te dou, você decide se vai andar deprimido ou em bom ânimo. E decide você. E não tem que lançar a culpa em ninguém. Porque simplesmente hoje decidi viver em derrota. Hoje vou me atribular. Hoje vou deixar me deprimir. Hoje não vou dizer que eu tenho domínio próprio. Hoje não vou confessar a palavra. Hoje eu quero me ferrar bem ferradinho. E você vai se ferrar e já está. E você pode ir ao teu trabalho. Hoje eu não vou vender nenhum carro. Hoje não vendo produto nenhum. Digo que eu estou salgado. Digo que hoje vai tudo mal para mim. Ó, os anjos são tão obedientes. Ah, ele disse que vai mal hoje. Fantástico. Nós temos que educar as nações. Nós temos que ensinar as pessoas a falarem aos presidentes políticos, governadores, jovens, anciões, as crianças, as escolas. Temos que ensinar eles a falar a palavra. Por isso é que tu tens que entender a Deus. Por isso é que Deus vê uma nação mal e continua mal. Porque algo a levou a estar mal. Mas por que Deus não tem misericórdia da nação, tal que está afundando, estragando tudo? Ora agora um terremoto em cima e um furacão para que o pouquinho que restou lhe seja tirado. Pois o Senhor disse, ao que tem se dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Porque aquele que não tem, é porque algo mal está fazendo, ele será tirado e seguirá se dando mal. Quando você aprende a lançar fora o corpo pecaminoso carnal que anda contigo, sucedem grandes coisas. Sucedem grandes coisas. A natureza espera essa manifestação. Eu disse a vocês, e sigo repetindo, quando eu comprei essa casa em si, é pertinho de Ponce, porque são povoados pertos. E Ponce é muito seco, parte sul de Porto Rico. A grama é marrom, você não vê a grama verde nunca. Ao menos que tenha um sistema de irrigação. Então a casa que eu comprei é uma casa bonita, sabe? Mas se vê tão feia com essa erva assim toda seca. Então teria que pôr um sistema de irrigação. E é caro e eu não tenho tempo, porque quando eu vou ali, toma vários dias a descansar, a pensar, contemplar o que está acontecendo, a recolher minha mente, educando-me nesse conhecimento. Então não tenho tempo para me meter com regar e mangueira, jogar água. Bom, eu tenho tempo para usar a mente. E então, eu sei que é uma área em Porto Rico que chove muito. Ali a água perturba, chove quase todo dia. Então eu digo, Senhor, se eu não estiver violando um decreto, se a ecologia não sofrer com isso que eu vou te dizer, eu recebo que várias dessas nuvens se movam para cá e molhem isso aqui, porque qual é a ideia de lançar tanta água lá que não precise? E eu tenho testemunho que faz 2 anos que eu tenho grama verde. E tá verdinha. Tá tão verde que você vê que tem que pegar um indivíduo para vir todos os meses cortar. Antes eu não gastava nem um centavo para cortar, não crescia. Mas se tiver uma coisa, te custa outra. Imagine, como vamos fazer? Imagina que eu digo agora, Senhor, olha, veja quanto isso me custa. Ah, e para que você me pediu essas nuvens jogando água aí? Como é que a gente vai ficar? Defina-te. Essa vida está cheia de desafios, verdade? E tens que pensar bem, porque olha, se tu não pensas bem, às vezes tu pensas tão mal de Deus e fazes umas perguntas tão injustas. E em tua mente chegam umas perguntas tão injustas diante de Deus, e por isso os anjos não te servem, porque tu és injusto na forma que tu pensas. E quando chega um terremoto, essa cidade que
morre afogado com um terremoto que mata 500 e se passa dizendo: Senhor, onde tu estás? E isso está aí. E quem é você para estar perguntando? Sabe a injustiça que esses países cometem, as confissões, os roubos, às vezes nesses edifícios quando constroem, que não colocam nem uma varinha de ferro para sustentar? Não faça as perguntas. E mais, Davi disse: quem é o homem para altercar com Deus? Por isso eu não pergunto, que morra que tiver que morrer, familiar meu que seja, não tem pergunta. O que eu tenho é respostas a me enfrentar com essa necessidade, mas fazer perguntas injustas em tua mente é o que faz com que tua vida se seque, e esses anjos chamados a teu serviço, eles se detêm pela injustiça que às vezes passa pela tua boca. Não, porque eu cheguei primeiro, esse chegou por último, e por que tomou essa decisão, e por que isso, por que aquilo. Isso aqui não é questão de quem chegou primeiro. Olha, o Senhor pôs exemplo para evitar as queixas. Uns foram trabalhar na vinha às 8 da manhã. E outros começaram a trabalhar às 3 da tarde. Quando a vinha fechou às 4 da tarde, esse havia trabalhado meia hora e aquele havia trabalhado 8 horas. E então, quando foi pagá-lo, pagou igual aos dois. E em seguida, aqueles que trabalharam 8 horas disseram: olha, isso é injusto. E ele teve que dizer: o que é injusto? Não, que esse aqui chegou meia hora no final e recebeu igual a mim, que trabalhou 8 horas. E o que te importa isso? Não está recebendo bem? Nós não combinamos? Em vez de te dar 10 pesos, eu combinei em te dar 20 dólares a hora. Você não cobrou 20 dólares por hora? Pois sim. Então deixa eu fazer o que eu quiser fazer com esse aí. O que você tem que estar aí no meio? Essa gente sempre está olhando para o lado. Olha, quanto ele deu, quanto é? O que importa a ti? O importante é que você recebeu bem. Põe-te para dizer: olha, não venha mais trabalhar. Não, peraí, 20 dólares a hora, rapaz, isso é tremendo. Não, é que você se queixou, porque eu paguei a mesma coisa para o outro. E o dinheiro é meu, não é teu, eu faço como eu quiser. E assim é Deus, Deus faz como quer. Não, que às vezes você não entende porque Deus pagou igual a esse, o outro com meia hora. Saberá Deus, e esse aí faz nessa meia hora. Tem pessoas que resolvem em meia hora aquilo que você não faz em 8 dias. A ideia é não perguntar, porque quando tu perguntas, tu entras em iniquidade. E a iniquidade é símbolo de Adão, o homem pecaminoso carnal. A iniquidade é pensar, olha, é maquinar. Veja por quê. Onde estávamos em Efésios 4:22. Quanto à passada maneira de viver, despojai-vos do velho homem que está viciado, conforme a quê? Aos desejos enganosos. Olha, tá o quê? Viciado. Ou seja, que teu corpo tem muitos desejos enganosos, quanto de diferentes variedades, diferentes ângulos se manifesta e mentem a você. Mas se tu aprendes a lançar fora o que Deus colocou fora, é um corpo pecaminoso carnal que está fora da presença dele e tem desejos enganosos, viciados, suficiente para turbar tua vida e te tirar a carreira. Diz o verso 23: e renovai-vos no espírito de vossa mente. Hello. Se não te renovas a mente nisto, então os desejos enganosos te levam, te enganam. Verso 24: e vestivos, vestivos de quê? Do novo homem,
criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade, pelo qual, desprezando a mentira, o que é mentira? Os desejos enganosos. Falar é a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Veja o que diz Romanos 8:10. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 10. Diz o verso 10: Mas se Cristo está em vós, o corpo pecaminoso carnal, em verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Em outras palavras, tu tens um corpo morto, quanto a Deus se refere, está morto, porque já és impecável. Ou seja, ele já não pode fazer dano em teu depósito. É um corpo que já está morto. Mas como teu espírito está dentro do corpo, o corpo sem o espírito não vive. Então você tem temporariamente um vestido que tem vida. É um animalzinho. E então ele quer te lastimar, te fazer dano, roubar a beleza que há dentro de ti. Sabe lá o belo que tu és? Perfeito, um ser perfeito, como é que pode ser? Belíssimo. Mas a roupagem que tem posta opaca muito tua personalidade. E quando tua personalidade é opacada, você aparenta feia, te danifica. Às vezes vejo pessoas que se comportam da forma que falam e decepcionam tanto, porque às vezes são personalidades que, olha, que senhora mais tremenda, verdade, que senhor, e de repente quando abre a boca, eu pensei que era uma pessoa mais culta ou mais educada. Pensei que era mais amável, pensei que se expressava de forma diferente. Porque a impressão que dá é essa, e é verdade. O potencial está aí, mas os maus costumes, as formas de vida, a forma com a qual foi criado, que aprendeu de seus pais, de seu país, de sua política, a desconfiança que desenvolveram, pois quando falam com eles, as primeiras manifestações são tão desagradáveis. Eu tenho conhecido pessoas que tenho querido aproximar, estar mais próximos deles, mas ao ver a manifestação de sua boca, tenho dito: com este ou com essa, eu não me aproximo mais, vou evitar. Será meu irmão por obrigação, mas meu amigo não. Irmãos obrigados, todos somos irmãos, mas amigos são aqueles que adoçam tua vida e tu adoça a vida deles. Ainda que seja abençoado, ainda que seja predestinado, se chama como se chamar. Que não seja, se não serve, não serve, que se conserte. Tá se comportando mal, não sabe tratar você, não sabe te dar amizade, não te respeita. Tá abusando da bondade que você dá. A igreja tá assim. Os abençoados também. Abençoados que não têm comportamento, são rudes, buscam o seu, não pensam nos demais, não sabem lançar fora esse corpo pecaminoso carnal, esse mau caráter, lastimam os demais e não se dão nem conta, não se dão conta que estão lastimando. Você não pode ferir ninguém. Se você não quiser anjos enfadados com você, não firas a um irmão. A um irmão não se pode ferir. Trate com ele, se não lhe convém, a forma que é. Afaste-se dele, afaste-se pelo bem dele, porque ainda não tem trato, não sabe cortar sua vida. Pois então, não se acerque, porque vai lastimar você. Se não tiver comportamento nisso, não é falta de amor, isso é fato, para que você não lastime, porque cedo ou tarde ele te coloca na mesma atitude de lastimar ele. Ele lastima a ti e você a ele, e depois, se falta com respeito mutuamente, não se dão. Melhor cortar com essa pessoa, trate de não caminhar mais. E mais, eu vou mudar até o número de telefone para que nem me ligue mais.
Pelo bem dele, pelo meu bem e pelo bem da minha família. Não quero essa pessoa me ligando na minha casa, porque essas pessoas nem se dão conta que são aborrecedoras. Hello, isso? Eu não tô zangado não, sabe? O que eu tenho é denodo. Não, tô brincando.